E aí, pessoal, eu tentando segurar aqui para conversar um pouquinho com vocês. Eu tive que sair de casa, muita coisa aconteceu, né? Então, assim, eu tô para falar para vocês não é de agora, né? Porque o ambiente mudou e eu estava morando num bairro que era o bairro da Zona Oeste da cidade onde eu moro, que é considerado um bairro muito bom, modéstia à parte. Você sabe que a casa não era muito grande, porque eu cheguei a mostrar lá, né, alguma coisa, muito pouco da casa que era maior, né, e para tentar ajudar, né, a pessoa que eu tava, eu falei, vamos reduzir isso, né, você é aposentado, de repente porque eu também tô parada, não tô ajudando, embora tivesse um dinheiro guardado, então eu ajudava a pagar as contas, pelo menos as minhas contas, para ele não ficar sobrecarregado, né, então eu falei, vamos reduzir esse aluguel aí para poder melhorar, né. E conforme foi passando o tempo, esse homem sempre muito esquisito, sabe? Ele sempre foi muito tóxico, um cara controlador. É um cara assim, controlador, mas não assim diretamente, indiretamente. Pra não dizer que fica na cara, porque é um cara mais velho, de 54 anos, eu perguntava se tem ciúme, falava que não. E ele me controlava de uma forma assim sutil. Então eu fui vendo que aquilo não foi dando certo, até tentei muitas vezes, procurei a conselheira da minha igreja, aí repassei para ele, falei, olha, a conselheira falou pra gente fazer de quinta-feira, né, a terapia na igreja, você faz, eu faço, porque senão isso não vai dar certo, até porque a gente escolhe os motivos errados para voltar com a pessoa. Já fazia 2 anos que eu estava separada dele e eu passei momentos muito complicados com esse homem. Mesmo assim, resolvi perdoar, resolvi, sabe, ir até ele. Resolvi, sabe, voltar, fazer dar certo da minha parte. Conversei com ele, falei, aí, mudou pra você? O que que mudou pra você? Como que você tá em relação a controlar, ciúmes, a me deixar, sabe, totalmente isolada da minha família? Não, tá tudo bem, eu tô bem. Ele foi pra igreja, ele desceu as águas e não deu certo, que ele, sabe, me isolava, sabe, me ignorava, ficava quieto quando íamos conversar, eu falava e quando eu pensava em ir embora, no dia seguinte ele fingia que estava tudo bem e eu tô no coral, aí ia pro coral e ele não gostava, ele ficava bravo, ele não falava nada. Mas quando tinha uma oportunidade, ele já falava alguma coisa. Também não conseguia fazer vídeos, postar os vídeos, fazer, né, que eu tô estudando marketing, então é através do computador, porque eu comprei o curso e sem o curso é impossível, né? A gente conseguir aí criar conteúdo, que tem que ser uma coisa constante, todos os dias, sabe? E aquilo tava assim me prejudicando de uma forma terrível, sabe? A mim e a ele, porque ele não confiava em mim como ele disse que confiava, e eu confiava nele da forma que eu disse que não confiava. Então, tipo assim, eu não botava muita fé, mas eu também não ficava procurando coisas para brigar a respeito do assunto, e ele sabe disso. E eu sempre procurei fazer com que as coisas viessem dar certo e não tava dando, sabe? Eu comecei a me sentir totalmente sufocada, presa, sabe? A tudo aquilo. E até que um dia, nós sentado, eu perdi o sono, porque ele chegou muito esquisito e quieto, não quis nem tomar café, falou que tava de dieta, coisa que ele não faz. Aí eu sentei, eu já tinha passado o dia inteiro sozinha, só conversando com o computador mesmo, estudando, né? E ele sempre achava que eu tava falando com algum homem, não conseguia nem mexer no meu celular para falar com as minhas filhas. Aí eu não gostava também de mexer quando estivesse lá, porque eu queria dar atenção, né, pro meu filho, para ele, né? Não ficar mexendo quando eles estivessem lá, e para ele se incomodava, mas quando eu pegava também incomodava. E eu sentei do lado do banco e eu sempre fui de servir a comida, tirar a comida, sabe? Ajudar. Ele também ajudava, lavava a louça, sempre estava do lado ali, é costume dele, porque sempre morou sozinho, então eu tinha costume de fazer, né? Eu tô no carro, tá, gente? Por isso tá bastante barulho. E daí eu já me sentia muito sozinha, sabe? Sufocada, e já fazia alguns dias que eu estava orando, que eu até jejuei, sabe? Pedi pro Senhor vir com uma resposta assim totalmente completa pra mim.
Algo assim que viesse de encontro com a minha alma. Realmente, eu falei, Senhor, não posso continuar assim. E às vezes é necessário que pessoas saiam da sua vida para que as coisas fluam. E eu estava escutando muito a respeito disso, sabe? A semana inteira passando escutando a respeito disso. Que Deus iria tirar pessoas para que as coisas viessem fluir. E eu sentei, eu não conseguia dormir. Ele dormiu, ele virou as costas para mim, dormiu. Já na outra casa que a gente mudou. E eu não conseguia dormir, eu sentei na outra cama onde eu estava. Da cama onde eu estava, sentei numa outra caminha, porque esse cômodo onde nós estávamos era muito pequeno. E eu fui falar com minhas filhas, sabe? Comecei a conversar com as minhas filhas, sabe? Do que eu tava sentindo, da minha tristeza, da minha solidão. E eu tava me sentindo muito mal, sabe? Muito sozinha, abandonada. Por mais que o meu filho estivesse ali, o ambiente estava muito ruim, muito ruim. Eu me sentia como se eu estivesse carregando uma coisa horrorosa nas minhas costas. E naquela semana eu tava conversando com ele e eu vi algo muito estranho na porta, coisa que eu não via naquela casa. Tinha para mais de uns 2 metros de altura. Eu não tive medo, mas eu entendia que era algo muito espiritual. E com isso eu sentei, conversei com as minhas filhas. Era por volta da meia-noite, eu ainda estava conversando com elas, né? Minha filha mais nova me aconselhando, tal, conversando. Até que ele levantou, foi para fora. E como costume, ele fazia isso na outra casa. Da primeira vez que a gente ficou junto, ele me largava sozinha, ficava sentado de costas, de frente pro portão. E falava sempre do passado, da família dele, porque eu acredito que ele não tenha sido curado quanto a essa parte, que eu acredito que ele tenha muito arrependimento de ter feito a sua ex-esposa sofrer, os seus filhos sofrerem. Então eu acredito que ele estava preso ali naquela bolha, sabe, do ressentimento, da mágoa, da tristeza, da falta de sucesso, do sentimento de ter abandonado o seu casamento por troca de uma outra pessoa, porque ele traiu a mulher dele. E aquilo, ele se isolava, né? E não julgo, porque todos nós temos um algo que a gente guardou do passado. Todos nós temos uma mágoa, todos nós temos algo que nos prende no passado, que é necessário fazer uma terapia, um tratamento, assim como ele também tem que fazer, assim como eu tenho que fazer, né? Então nós temos que nos libertar disso, porque isso nos impede de alcançar muitas coisas. Muitas coisas. E continuando, depois de um tempo eu comecei a ficar meio preocupada, parei de conversar com minhas filhas, fui deitar, mas eu não conseguia dormir. Eu levantei depois de 1h30, mais ou menos, porque eu estava tentando dormir, ficar em paz quanto aquilo, para não arrumar discussão. Eu saí lá fora, eu falei assim, venha descansar, você vai trabalhar, né? Bom que você descanse. Ele, já vou, tá bom. Aí fiquei mais um pouco, acho que uma meia hora, 40 minutos, não sei. Acho que foi isso, quase 1 hora. Aí eu saí e falei, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo, né? Ai, gente, desculpa. O que tá acontecendo? O que está acontecendo com você? Aí ele falou assim, olha, nada. Falei, fala, porque é bom a gente conversar, né? Nada. Falei, vamos conversar pra resolver isso, né? Parece que você não tá bem. Aí falou, eu não confio em você. Com quem que você tava conversando a essa hora? Falei, com minhas filhas, eu tenho filhos. Você tem o dia inteiro pra conversar, vai conversar a essa hora? Falei, ué? Eu converso porque eu quero conversar, ué. Qual o problema de conversar? Né? Eu tenho filhos, tenho pessoas lá fora. E ele sempre se incomodou muito com o meu passado, nunca quis escutar sobre o meu passado, sobre a minha vida, nunca quis escutar nada sobre mim, sobre a minha vida, sobre quem eu sou. Não gostava de falar da minha profissão, né? Não gostava de falar do que eu já tinha feito de bom, do que eu superei, do que eu vivi, né? Então assim, eu tinha uma história isolada. Ele não se importava.
E daí eu falei pra ele, eu falei com as minhas filhas e tal, ele falou assim, eu não confio em você. É bom que você vá embora. Eu falei, me dá uns dias. Ele falou, chama o seu cunhado pra pegar suas coisas e vai embora. Eu falei, tá bom. Falei, tá bom. Daí eu entrei, olhei para aquelas coisas todas no lugar e pensei, o que fazer? Eu não queria vir para casa da minha mãe. Mas o orgulho, né? Você ser tocada de uma casa depois de você ter feito o que você fez para um homem. Sabe? Onde eu já estava bem na casa da minha mãe, sabe? Tava assim, sofrendo um pouco pela questão de distância do trabalho, mas eu tava bem. Já tava ótima. E de repente eu me ver novamente voltando para trás com tudo, né? Sendo que meus planos nem era voltar com ele, já eram outros. Todos sabem que eu tenho planos de sair do país. Talvez não faça isso agora por causa da minha mãe. E eu falei, tá bom. Só que aí eu fiquei tão brava. Eu falei assim, não. Se eu deixar minhas coisas no lugar, eu não vou conseguir sair. Eu preciso sair. Não queria voltar pra casa da minha mãe, mas não queria ficar lá. Eu não queria ficar lá, sabe? Eu não queria ficar lá. Eu não queria amanhecer o dia, falar, eu vou esperar mais um pouco e depois ser humilhada novamente por ser tocada da casa dele. Porque agora ele tava por cima, né? Ele tava por cima, trabalhando, ganhando dinheiro dele, aposentado, pagando menos de aluguel, numa casa da qual eu arrumei e passei pra ele, quando era pra eu ter ficado lá. E falei, tá certo. Aí, 2 horas da manhã, eu comecei a tirar tudo do lugar. Tudo que você imaginar. Tudo assim, né? Porque já tava tudo na caixa mesmo. Mas tirar as coisas do meu filho da parede. Porque se eu amanhecesse o dia, eu não fizesse isso, eu não ia ter coragem de fazer no dia seguinte. Porque eu tenho pavor de mudança. Eu não aguento mais fazer mudança. Eu não aguento mais sair de um lado pro outro. Aí você fala assim, nossa, como é que você quer sair do país, gente? Do país você com uma mochila, né? E não vai ser agora, porque eu tenho que me estruturar e ter dinheiro pra isso. E daí eu saí, no dia seguinte arrumei. Eu não quis falar com ele, eu vi ele levantar e não quis falar com ele. Não falei com ele. E eu achei que eu ia ter o pior sentimento que a gente pode imaginar. Sabe aquela dor que você sente quando você ama alguém? Que você se desvincula dela? Eu achei que eu ia ter essa dor. Eu achei que eu ia morrer de dor. Eu falei, vai doer. Vai doer e eu preciso superar isso. Gente, eu saí de lá. Eu falei, não senti nada, né? Senti alegria, paz, sabe? Parece que algo tava saindo das minhas costas. E eu até me senti culpada por isso, sabe? Falei, não, eu acho que eu tô anestesiada. Amanhã eu vou sentir essa dor, né? Vou sentir essa dor. Essa dor que de repente você que se divorciou hoje. Essa dor de muitas vezes você vê a pessoa que você gosta indo embora e aquela dor fica te esganando. Sabe, essa dorzinha aí, essa dor de quando você é rejeitada, essa dor de quando você é frustrada, porque já são vários relacionamentos que você tenta e você não tem sucesso, sabe? Essa dor que é do abandono, da desilusão, essa dor, gente. Essa dor massacra, gente. E foi isso. Gente, eu não senti nada disso. Eu sinto que saiu um peso de cima de mim, sabe? Porque quando você é judiada, quando você é usada, porque você consegue se movimentar, sabe? E as pessoas querem te barrar, te parar. Eu senti paz. Eu só preciso agora retomar, sabe? Seguir em frente.
estruturar financeiramente, porque eu tô parada já faz um tempo. E eu estando com ele lá, eu fui pagando conta, fui fazendo o que eu tinha que fazer. E porque eu não gosto de ficar nas costas de ninguém, embora, né, talvez ele achasse isso, que eu acredito que isso teve um peso muito grande para ele me tocar também, porque eu estava parada, né? Porque a venda, você tem uma loja, as pessoas vão passar na frente da tua loja, e a tua loja ela tem que estar montada, ela tem que estar bonita. E não é diferente no online, sabe? Você tem que montar a sua estrutura, a sua venda, você tem que estudar, você tem que ver o seu nicho, o que as tendências, as narrativas, as copies, tudo, gente, tudo. E eu não conseguia fazer isso, porque eu não tinha cabeça, eu tinha medo, sabe? Eu tinha medo, eu tinha um pavor dele, sabe? Pavor, tinha pavor, sabe? Eu tinha pavor, não tinha medo. E ele já tinha me causado muitas feridas, sabe? Muitas, sabe? Eu fui viajar com ele para Chavantes uma vez. Ele me deixou sozinha no carro com a filha dele, sumiu. Eu montei uma empresa, comecei a fazer anúncios, porque ele não queria mais ficar de cuidador, porque eu conheci ele como cuidador da ala psiquiátrica. Falei, vou te ajudar. Eu paguei os flyers, gente. Eu paguei os flyers. Eu sou a pessoa, assim, sabe, mais doadora que você pode imaginar. Do meu bolso, eu paguei os flyers. Eu peguei serviço. Um serviço que nos rendeu aí por mais de uns 25 mil reais. E ele, assim, falou pra dona da empresa que eu não tinha nada a ver com o negócio. Ela me ligou, ela falou isso para poder pegar o telefone dele e ter contato, porque ele era muito Maria mulher. E tipo assim, quando ele tinha o Face, ele tinha mais de 2.500 mulher que ele conversava. Eu não tinha, não conversava. Conversava muito pouco, assim, nada, sabe? Ele dava bom dia, boa tarde, boa noite, lá, lá, lá. E aí quando ele colocou eu lá como que tinha um relacionamento com alguém, que seria eu no caso, logo depois ele tirou. Então se entende que ele não queria estar amarrado a ninguém, para não queimar o filme dele. E quando eu fui voltar com ele agora, eu falei, olha, minhas redes sociais são minhas, eu vou usar, não vou tirar, como eu fiz da outra vez, justamente para estar ciente de que eu não ia ser prisioneira. Mas acabei sendo. E com isso, eu fiquei aprisionada, sabe, a essa situação. Deixei isso acontecer. E venho dizer para você que se você vive a mesma coisa e você tem medo daquela dor, e você tem medo de não conseguir, buscando a Deus ontem na palavra, que eu vou na igreja, Deus falou que estaria comigo, que eu não estou sozinha, que não é o fim, que não acabou. E foi só uma tentativa a mais, que não deu certo. Mas que o Senhor nunca nos abandona, não nos deixa só. Ele não nos deixa só. É o único que não nos deixa. É o ônibus, gente, tô no carro. Deus não nos deixa só. Então, se você tem medo, não tenha, sabe? Ergue a cabeça. Ergue a cabeça. Tem jeito. Pra mim e pra você que pode estar na mesma situação que eu. E ele era tão assim, gente, que eu tava contando Chavante, eu mudo de assunto rapidinho. E ele me deixou sozinha lá com a filha, andando de um lado pro outro, e ela toda preocupada comigo. E nunca teve explicação, mas sempre tinha mulher atrás de mim, sabe? E depois de uma semana que eu tinha arrumado um serviço numa chácara lá, uma mulher ligou de lá, perguntando se ele tava bem, que queria saber que ele tava bem, com aquela vozinha assim, sabe?
E eu sou muito discreta, entreguei na mão dele, ele devolveu na minha mão pra eu falar. Eu não faço escândalo, não sou dessas, não gosto. Não gosto. E foi isso, gente, sabe? E é mais frustrante assim porque foi mais uma tentativa de muitas outras que não deram certo. E com erro a gente aprende, né? A ser mais seletiva, a escolher melhor, a mudar os padrões, sabe? Eu, sinceramente, hoje eu não tô com cabeça para relacionamentos. Não quero nem ousar fazer isso agora. O meu potencial hoje é para, sabe, continuar estudando, me desenvolvendo, postando os meus vídeos, me desenvolvendo nas redes, vender, ganhar dinheiro, ajudar minha mãe, meu pai, embora ele esteja me causando muita dor de cabeça que eu vou contar no outro vídeo. E ajudando pessoas a realmente não viver a mesma coisa que eu. E a elas saberem que é possível sair dessa situação sem que doa do jeito que você acha que vai doer. Porque às vezes a sua alma tá tão saturada, mas o teu coração diz, eu vou sofrer. E a sua alma fala não. E você fala, vou. E quando você sai, você fala, meu Deus, eu fui liberta. E essa é uma sensação maravilhosa. Quando você pode pegar o seu carro, sua bicicleta, sua moto, seu ônibus e saber que ninguém vai falar que você tá atrás de homem. Porque não é só sobre isso. Não é só sobre homem. É sobre viver. É sobre servir pessoas. É sobre crescer espiritualmente, mentalmente. É sobre isso. Então, eu quero que você creia em você, assim como eu acredito em mim. E o resto, deixa pra lá o resto. Porque a nossa vida não é resto. Grandes coisas daqui pra frente irão acontecer. Se Deus quiser, e Ele quer. E é em nome de Jesus que isso vai virar pra melhorar nossas vidas. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.